Turmalina 1850. Tem aqui o Átila Bezerra, que é o ator, que é músico, que é compositor, que é diretor, bailarino, etc. E quero chamar o Alberto Neto, que é o dramaturgo. Eu estou aqui, quero chamar o Alberto Neto, que é o dramaturgo de Oboró. E aí, Átila e Baião, explica pra gente esse contexto, pra gente conversar um pouco. Boa noite a todos e todas. Sou diretor da companhia CERN, que é uma companhia de teatro sediada lá em São João de Meriti. E para esse ano a gente queria falar sobre nossa cidade. E a gente resolveu falar sobre São João a partir de João Cândido, que viveu as últimas décadas de sua vida em São João, na Baixada, e que pouquíssimas pessoas sabem disso. Então nós montamos esse projeto para fazer esse espetáculo, para falar sobre João Cândido. Só que além da montagem do espetáculo teatral, nós tivemos várias mesas de bate-papo. Essa hoje é a última, é o encerramento dessa primeira etapa do projeto. E dia 6 de dezembro, que hoje, exatamente hoje, está completando o 50º de morte de João Cândido. Então nós desde agosto estamos fazendo várias mesas sobre diversas temáticas para poder construir esse espetáculo e celebrar esse herói nasce hoje também. Hoje está sendo inserido no livro oficial de heróis do Estado do Rio de Janeiro, uma lei que foi aprovada tem umas 3 semanas, e hoje está sendo inserido o nome dele nesse livro. Ainda tem lá em Brasília todo o processo de tentar colocar, inserir o nome de João Cândido como um herói nacional. Então, para poder fazer esse encerramento desse projeto, a gente contou com o Rodrigo, que participou também do projeto como supervisor do artístico do espetáculo, o Átila, que faz João Cândido em Turmalina 1850, é o nome do espetáculo, que é o último endereço que João Cândido viveu, Rua Turmalina, lote 18, quadra 50, lá em São João. Então hoje é fazer esse nosso encerramento dessa primeira etapa do projeto, e a ideia era trocar mesmo com todos, né? Então eu vou já pegar esse gancho aí. Eu estava conversando inclusive com os meninos da Guapos, né? Os responsáveis aí, cadê os meninos? Um tá aqui, outro tá aqui. Os responsáveis aí por essa belezura. Ficou lindo, gente. Ficou incrível. Então, mesmo. Ficou, gente? Por favor, hein? Falando dessa questão do endereço, né? Ali naquele pedaço, Coelho da Rocha, Parque Aliança, são bairros ali de São João de Meriti, é tudo lote quadra, né? Ainda. Tem gente que estranha também. Até tem alguns números, mas a maioria é lote quadra mesmo. E eu moro ali pertinho, então vou começar falando pela parte do afeto, né? Estava trocando essa ideia com eles, do quanto foi bonito mergulhar na história desse cara, assim. O quanto que a gente não sabe, né, a respeito dos nossos. O que eu conhecia de João Cândido era muito pouco, e pouco daquela forma bem mal contada, né? E aí, quando eu me aproximo dessa história, é um mergulho extremamente sentimental, cara. É muito louco você falar de alguém que construiu tanta coisa e que viveu ali onde você vive, finalizou sua história de vida ali. Então é algo que mexe muito com a gente, assim. Eu estou total sensibilizado com toda a história do João e com tudo que a gente também vem construindo, né? A gente fica muito mexido. Mas, enfim, é muito nosso, muito meu. A história do João agora é muito minha, a partir de agora. É um nome que eu levo para sempre, assim, que me trouxe toda essa experiência lindíssima. E eu acho que é o que a gente deve fazer, né? Agarrar as nossas histórias, compartilhar as nossas histórias, fazer com que elas continuem aí se multiplicando, fazer com que esses caras que estão aí não apaguem as nossas histórias, para os nossos pequenos absorverem isso tudo também e darem continuidade a tudo isso. Então, obrigado, Companhia CERN, pelo convite, porque sem dúvida é transformador demais, assim, de verdade. E eu moro ali do ladinho, tá, gente? Só para finalizar a parte do afeto, a gente fala sobre isso no espetáculo também, já dando aí um spoiler para quem for lá em Caxias amanhã assistir, amanhã domingo. Eu moro realmente ali do ladinho. O João, ele viveu na Rua Turmalina e eu moro na Rua Estanho. É uma do ladinho da outra, assim. Coisa de 5 minutos eu estou na casa do João.
É isso. Queria fazer uma provocação para até um pouco fazer uma costura do Oboró e Turmalina 1850, que está num momento muito poderoso de colocar nossas narrativas em jogo, né? Falar sobre esses homens negros. A narrativa contada até hoje sempre foi do ponto de quem está no poder, né? Do opressor, e muitas vezes esses heróis, da maioria das vezes, ou estavam apagados ou muito embranquecidos. E aí eu vou aproveitar o Adalberto Neto, e aí vocês da Companhia Serg, vocês não, nós, eu vou colocar também, da Companhia Serg, sobre essa necessidade de, ao invés de estar discutindo sobre outros assuntos, aproveitar esse momento e contar nossas próprias histórias, contar a história desse homem negro, contar a história desses homens brasileiros que são negros, desses moradores da Baixada Fluminense. Eu acho que também veio ao encontro desse público que não se enxergava em cena, não enxergava as suas narrativas, ou as narrativas dignas, respeitosas, e hoje se encontra e vem assistir. A gente acabou de ouvir lá do Amor como Revolução. A gente colocou 400 pessoas no Carlos Gomes. 400 pessoas no Carlos Gomes. Né? Enquanto a gente, infelizmente, o teatro, a cultura esvaziada, a gente está colocando o público, né? Hoje, 6 pessoas têm medo de chuva aqui no centro, mas a gente tem um público aqui bastante generoso. Então, queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão da narrativa, de poder escrever do nosso jeito, né? A gente passou séculos nesse país em silêncio, nossos textos engavetados, ou a gente não podendo escrever, a gente pode escrever e falar um pouco da nossa história. Eu queria que a gente... Aí volta, caramba. Boa noite. Uma das coisas que eu acho mais bacanas da gente assumir as nossas próprias narrativas é porque a gente está colocando o espelho, né, para a sociedade. Porque tudo, né, essa coisa da falta de representatividade, ela mata a gente, né, muitas vezes. E porque às vezes a gente vê aquilo ali, aquele Brasil que não existe, que do lado de cada tela não existe, e aí a gente acha pessoas iguais a nós feios, a gente acha pessoas iguais a nós, que é normal que pessoas iguais a nós estejam em posições de subalternidade nas empresas, estejam morando nas ruas, estejam roubando, estejam sendo mortas, e a gente acha que aquilo ali é o normal, porque aquilo ali está retratando uma realidade, uma realidade dentro de um contexto, num recorte, mas dentro do nosso país. Então a gente acha que aquilo ali é normal, aquilo ali é bonito, aquelas pessoas são bonitas, e a gente está na internet, né, pessoas com a nossa cor, chamando pessoas da nossa cor de feia, de horror. O Brasil, a maior parte dos brasileiros são negros, um percentual também muito alto de pessoas fora de forma, né? Fora de forma no sentido, assim, do padrão determinado, gordas, consideradas gordas, e a gente está achando normal um tipo branco e magro e de olho claro, entendeu? E aí quando a gente vê pessoas igual à maioria, a gente está chamando de gordo, de preto, sabe? E horroroso, aí tá com foto de biquíni, a gente fala, sai daí, baleia, entendeu? Então, assim, quando a gente conta as nossas próprias narrativas, a gente tá falando assim, aqui é o espelho, gente. Vocês são isso, tá? A gente é isso, entendeu? E aí a gente passa a respeitar aquilo ali, e a gente passa a entender também que aquilo ali é bonito, que aquilo ali é legítimo, entendeu? E aí a gente começa a levantar essas questões todas. Por que a polícia entra matando na favela? Por que baile funk na favela? Não sei se vocês viram no Mídia Ninja, né, o menino que falou da festa lá do Dennis DJ, que não entrou, estava todo mundo usando drogas, mas era uma festa que custava uns R$300, e a polícia não entra lá, mas entra na favela e sai atirando. Aí você começa a pensar,
por que artista de metrô, eu estava pensando isso agora, né? Porque eu vim para cá, e aí a decisão do TJ era desde junho, mas eles estavam se apresentando. E aí hoje, eu não sei, eu quase não ando de metrô, porque para o trabalho eu ia de ônibus, e aí, e agora a voz que diz, a próxima estação tal, também diz assim, está proibida apresentações artísticas no metrô. Aí qual é a cor daqueles artistas, entendeu? Aqueles artistas que se apresentavam no metrô, qual é o ritmo que eles cantam ou tocam? Quais são os ritmos que eles cantam ou tocam? São ritmos populares? Quais são a cor daquelas pessoas? Onde eles moram? Entendeu? E qual é a cor dos advogados lá do TJ? Entendeu? Aí a gente começa a pensar, entendeu, sobre essas coisas. Então é muito bom a gente contar as nossas narrativas para a gente ver que o que estavam fazendo com a nossa cabeça, sabe, a maneira que estavam codificando a nossa mente para achar uma coisa bonita, para normalizar outras coisas, outras ações, e eram coisas que voltavam contra nós mesmos, e nós estávamos no programa. Então, quando diz assim, é um preto com uma fala racista, mas você alisa o cabelo, mas você só anda com branco, só namora com branco. Claro, gente, durante muito tempo foi assim, porque a gente era obrigado, a gente era levado, a gente era condicionado a pensar que aquilo ali era o ideal, aquilo ali era o certo, aquilo ali é o que me fazia ter uma passabilidade nos lugares considerados também interessantes, né? E essa coisa da gente contar as nossas narrativas quebra tudo isso, entendeu? A gente vê que o nosso cabelo é bonito, a gente vê que a gente é bonito, a gente vê que a gente pode ter o corpo que a gente quiser, porque a vida é isso, né? Diversidade. E então é importante a gente, já que existe a diversidade aqui fora e a gente vive, então a gente tem que respeitar. E essa coisa de mostrar da dramaturgia em geral, não mostrar a realidade, fazer com que a gente se desrespeitasse. Então eu acho que o mais importante disso tudo é isso, a gente mostrar, botar o espelho de frente pra gente e falar assim, a gente é assim, tá? A gente não tá na Suécia. Então eu acho isso a maior importância da gente retratar a nossa realidade, né, daqui do país. Deixa eu só complementar uma coisa. Sim. E é bom que você frisa que a construção do auto-ódio que perpetua na população negra, ela vem daí, de uma construção social que não respeita nossas narrativas, nos colocam de uma maneira marginalizada, subalterna, etc. Né? Eu fico... Minha mãe está aí, não, né? Então eu vou falar mal da minha mãe. Ela reclamava que a minha avó escutava a Rádio Tupi, aqueles programas de violência. Aí hoje ela veio da tela, toda a vida, mãe, só coloca, eu vou ser o velhinho que vai ver o próximo programa de violência. Eu acho que eu estou passando uma cadeia, né? Passando de geração, mas eu tenho um ódio desses programas da tela, que eles marginalizam, eu falo programas de da tela porque não é só ele, né? Eles marginalizam corpos, eles desumanizam corpos, porque só exemplificam de uma maneira, né? E o teatro, cada vez mais, que não tem grande compromisso com a grande indústria, ele pode escrever da forma que a gente realmente é e quer ser. A gente quer mostrar nossos heróis, a gente tem muitos heróis, muitas heroínas para contar, e é o nosso momento. É isso. Heróis esses, inclusive, que não nos foram apresentados, né, pelo menos para a maioria, não tem nem condição de chegar numa portinha de uma escola bacana. E aí a gente vai vendo, fazendo, o quanto que a gente realmente não conhece, né? O quanto que os nossos não conhecem. Assim, é impressionante a quantidade de pessoas que chegam para falar João Cândido que não conheciam. Eu, por exemplo, a gente pode falar no tal feijão com arroz, né? Mínimo, assim. Agora a gente foi fazer um mergulho profundo na intimidade do cara, né, do personagem. Conhecer mesmo mais sobre a vida pessoal dele. Para além
de toda profissional, de tudo que fez, de tudo que construiu. Mas é impressionante como as pessoas chegam, meu Deus, é absurdo, né? A gente não conheceu o que é nosso. Eu faço o Joãozinho da Goméia também no teatro. É você, né? Sim, e aí... Assim, é com essa voz. Faz propaganda, aproveita. Eu assisti. Sim, Você essa trabalha voz. com a Adriana. Drica é a minha paixão. E a Vânia é Família, minha irmã. né? A Vânia é minha irmã. Tô ligado. Tudo meritense poeta. Então, por favor, né, Crigamar? É nós que tá, é nós que voa. Então é isso, cara. As pessoas me falam do Joãozinho da Goméia também. Cara, como é que a gente não conhece? Eu falei, eu também não conhecia até 6 anos atrás. E que bom que a gente está nesse mergulho, né? Que bom que a gente está para contar as nossas histórias, porque a gente precisa contar as nossas histórias. Quem vai contar? Ninguém mais. Agora é com a gente. E é importante quando vocês falam de São João, por exemplo, aqui, porque a iniciativa que a gente teve para poder fazer o espetáculo sobre o João Cândido, ela parte de uma questão territorial, parte de São João de Meriti. Tanto que o nome do projeto, o nome do espetáculo, é o endereço, o último endereço em que ele viveu, Rua Turmalina, lote 18, quadra 50. Mas, obviamente, por toda a luta de João Cândido, é impossível falar de João Cândido pensando só na questão territorial. O João Cândido liderou uma revolta e acabou com a escravidão que ainda existia numa marinha com um pensamento monarquista, né? Isso em 1910. Então, a preocupação que bateu na gente foi o seguinte: a companhia vai falar sobre o João Cândido, partindo da questão territorial, mas eu que estou de frente do projeto sou um homem branco. Como é que a gente junta tudo isso? E aí foi quando a gente, numa conversa com o Leandro Santana, que é um ator lá da Baixada também de Queimados, ele falou o seguinte para mim: constrói esse espetáculo, mas se cerca o tempo inteiro de artistas negros. Por duas questões. Primeiro, pela questão de empregabilidade mesmo. E segundo, por poder contar essa história com pessoas que vão entender de coisas que você não entende. Então nós montamos uma ficha técnica com basicamente com artistas negros, mas ainda assim ficava na minha cabeça, tá, mas o olhar da direção é o meu. E aí foi quando eu fiz o convite para o Rodrigo para poder vir fazer essa supervisão artística, né, que a ideia era que a gente pudesse trocar e poder construir esse espetáculo junto. O Orlando, que está me ensinando aqui agora, nosso preparador corporal também. Então, essa preocupação nossa parte do ponto. Assim, eu sei que eu tenho legitimidade para falar sobre São João de Meriti. Eu nasci, sou criado, morei lá até 2 anos atrás. A companhia sediada lá, eu estou todos os dias em São João. Eu dou aula numa escola pública em São João. Eu sou do CEP 114. Ah, sim. Conhece? CEP 114. Eu sou de um 700. Opa, eu vi o Nelson aqui na Ele é homenageado, professor Nelson. A gente vai embora junto, gente? Só se for para beber me chama. Belfor, hoje já não tem mais, já acabou. O trem já acabou. Tem festa, tem festa. Tem festa. Então, para isso, o Rodrigo chegou com esse olhar, para poder não ter uma hierarquização, por exemplo, onde o topo da hierarquia, vamos dizer assim, por mais que o trabalho muito coletivo, né, ficasse só de um diretor branco. E aí, a gente fala na companhia em SAP, a gente vai tomar muita porrada por conta disso. Mas tem uma questão muito importante, que ele faz 50 anos hoje, exatamente hoje, da sua morte. E aí o Leandro, nosso produtor, uma vez ele estava conversando com a Ana Paula Lisboa, e a Ana Paula falou para ele o seguinte: se vocês não contarem essa história agora, alguém vai contar? Se ninguém vai contar essa história, contem. Falem de João Cândido. Falem por São João, falem por tudo, falem de João Cândido. E aí foi quando a gente teve um pouquinho mais de segurança para seguir com esse projeto. Eu estou de mediador mesmo. Se vira aí. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Houve essa relação de respeito, mas é importante frisar que a gente está num momento que um dia a gente vai buscar o equilíbrio disso tudo, né?
que é legítimo falar sobre, né, questionar. A gente passou por séculos e séculos de silenciamento. Agora que a gente pode falar um pouco, a gente deve questionar. A gente está vindo de uma onda, você que puxou a pauta, a gente está vindo de uma onda que não é nem o caso da CIACERN, né? Eu estou vendo aí, você tem atores pretos em cena e a ficha técnica 100% branca. E aí eu começo a questionar, porque as pessoas querem falar sobre a negritude, as pessoas querem ser negras, só que não se comprometem com as pautas, né? Empregar é importante. Você tem aí muitas pessoas do processo de criação, pessoas técnicas, e que no máximo estão como assistentes e muitas vezes executam a obra e uma mão branca que assina a obra. E aí a gente questiona, né, por que colocar pessoas pretas em cena sem menor comprometimento com as pautas, né? E aí e a gente vai ver as pessoas, todo mundo quer falar sobre negro, todo mundo quer falar sobre pauta LGBT, sobre transexualidade. Agora, se comprometer com essas questões, pouquíssimas pessoas. E quando você trouxe esse convite e falou assim, olha, a ficha técnica só não aceita Santa Preta porque o seu iluminador não teve tempo de aceitar. Eu falei assim, agora estamos juntos. E é isso, né? A gente quer que toda vez que sejamos privilegiados numa relação de subverter o sistema, que possamos exercer, que possamos utilizar esse privilégio, né? As pessoas questionam, por que a sua ficha técnica é 100% preta? Esse cara vai na Rede Globo da televisão e também reclama que a ficha técnica é praticamente 100% branca, vai para os grandes musicais, vai para outras produções. Por que vai questionar a gente que quer subverter? Então, só estou falando dessas duas questões, né? Eu acho que é muito importante a gente ter um movimento que questiona, e tem que questionar mesmo, e sobre poder subverter uma lógica de mercado quando a gente tem o privilégio de assinar o cheque e de assinar as carteiras, as coisas, os envelopes que a gente gosta muito. Opa! Pagar essa cerveja depois. Não só em novembro. Não só em novembro. Não só em novembro. Não, e aí, sabe o que é importante? O Rodrigo faz isso, né, de colocar a ficha técnica toda preta, a ficha técnica é 100% preta. É importante a gente consumir, então. É importante consumir o cara que é músico, que é preto, o cara que vende roupa, a marca preta, porque senão a gente vai ficar sempre no lugar da militância, né, de brigar. E aí você vê, o João Cândido já morreu há 50 anos, e as personalidades pretas de hoje, até hoje são pessoas que estão lutando, sabe, por respeito, entendeu? A Flávia Oliveira falou em alguma entrevista que ela queria poder escrever também sobre sapatos, sobre roupa. O AD Júnior, ele falou que na verdade ele começou fazendo post de viagem, mas aí falava macaco, enfim, preto, sujo, enfim. Aí ele virou um cara que fala sobre questões de raça. Então, assim, a gente tem que se consumir, porque senão a gente vai ser sempre... Também a gente só vai se respeitar o preto que é o militante. Aí por isso que a gente vira um mimizento para eles, entendeu? Eles estão sempre reclamando. É lógico. Quem tem que consumir a gente somos nós mesmos, entendeu? Então é o cara que é músico, vai lá no show dele, vai lá na peça dele, vai lá na peça do Rodrigo, porque a gente sabe fazer isso tudo, mas a gente tem que se fortalecer, porque senão a gente vai estar sempre na luta, sabe? E isso nunca vai mudar, e a gente ou vai estar nas posições de subalternidade e lutando para sair disso, mas assim, também a luta vai virar um lugar, entendeu? Tá pensando na luta. O que ele é? Ele é, sabe, militante, é só isso, a luta. A gente chega, quando a gente vira aí uma referência porque a gente é um militante. E aí, é até importante, eu estava pensando também outro dia, fazendo uma analogia com isso tudo, sobre a questão da idolatria, né?
porque a gente vê aquele corpo branco, louro, magérrimo na televisão, e aí quando a gente via aquele corpo na rua, nossa, eu tenho que ir lá tirar uma foto, pegar um autógrafo, encostar naquela pessoa, porque não existe, né? Você olha para o lado, não existe. E aí quando você vê o Rodrigo na televisão, né? Eu fiquei pensando assim, como é que vai ser? Mas, gente, depois, o Rodrigo pega ônibus, Danley pega ônibus. Outro dia eu estava vendo nos stories da Jessica Ellen, que está fazendo Amor de Mãe, ela mostrando numa história o cartaz da novela com ela, sabe? Eu falei, é isso, a gente, quando a gente se consome, a gente vê que a idolatria, eu acho que estava ligada a justamente isso. É impossível eu chegar lá, porque eu não sou daquele jeito, e aquela pessoa é magra, então parabéns a ela, é incrível, ela consegue. Quando a gente vê que um de nós está ali, a gente vê com orgulho, e acaba essa coisa da idolatria. Tem muito mais orgulho, admiração, do que essa coisa, nossa, meu Deus, deixa eu deitar para você passar, porque pode ser eu. O Rodrigo estava lá na televisão, podia ser eu, sabe? A Jessica Ellen está lá na televisão, pode ser eu, sabe? Então, o que a gente tem que fazer é isso. Eu acho que é muito importante a gente se consumir. Essa coisa do Black Money, não ficar só na coisa, vamos fazer, e não, no discurso. Tem que vir para a prática também, porque para um dia a gente poder ser a gente também, no lugar do Rodrigo, no lugar da Jessica Ellen, no lugar de outros pretos que fazem outras coisas e se destacam, para a gente não ser só o militante e ficar sendo chamado de mimimizento. Só para finalizar e falar um pouco sobre o João Cândido, que vocês fizeram na cidade dele, Encruzilhada do Sul. Na Encruzilhada do Sul, e fizeram assim, no João de Meriti, onde ele viveu. Qual foi o desdobramento? O que vocês podem falar sobre essa experiência dessas duas regiões, de dois momentos tão importantes da vida do João Cândido? Esse projeto ele teve uma ideia de uma estreia tripla. A gente fez o espetáculo na cidade onde ele nasceu, Encruzilhada do Sul, que fica a 3 horas de Porto Alegre. Depois nós fizemos em São João do Meriti, fizemos no Sesc, fizemos também na Praça da Matriz, que é a cidade onde ele viveu os seus últimos anos. E depois fizemos aqui no Paço Imperial, semana passada, porque foi onde aconteceu a revolta chibata, né, na Média Guanabara. Então, os canhões dos navios foram apontados para onde hoje é a ERJ, que era o Congresso Nacional na época, né? Então, nós fizemos nesses 3 lugares para poder fazer um pouco do percurso desse homem, né? E lá em Encruzilhada do Sul, por exemplo, quando a gente chegou lá, a gente ia fazer na rua, só que começou a chover, a gente teve que ser transferido para o ginásio, tem um busto dele lá. Tinha umas crianças em volta e ninguém sabia quem era aquele cara que estava ali. Tem um busto na praça e a gente falou assim para as crianças que estavam na praça: a gente vai fazer a peça sobre aquele cara ali. Ah, mas quem é aquele cara ali? Então, a cidade onde ele nasceu não conhece João Cândido. E a mesma coisa acontece em São João, a cidade onde ele morreu não conhece João Cândido por conta desse apagamento que sempre foi feito de sua história. Então, para a gente foi muito importante contar, fazer esses lugares redescobrirem João Cândido com o nosso trabalho. E foi incrível, né? Sesc São João de Meriti abarrotado. Todo mundo foi lá curtir e se emocionar. Foi uma experiência lindíssima, né? Encruzilhada também. E a gente descobriu também que em Encruzilhada do Sul tem muita gente incubada, né? Assim como todo o Sul, né, cara? Pô, uma galera macumbeira. Mas ninguém é. Uma galera que sabe, mas não sabe. Enfim, foi uma bela experiência. Todo mundo no armário. Encruzilhada teve uma questão também que a gente andava pela cidade, pelo centro da cidade, e não víamos negros na cidade. Não víamos negros na cidade. E nós fomos, eu não fui, estava fazendo um trabalho na época, mas todo o elenco foi conhecer um projeto social na periferia da cidade. Lá eram todos pretos. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, por exemplo, a gente vive uma bolha social. Então, Sim. por exemplo, há anos atrás, a gente no movimento negro tenta fazer a marcha do João Cândido ao Zumbi, e a gente não consegue. Então, assim, o Rio de Janeiro também não conhece o João Cândido. A militância não conhece o João Cândido. Né? Quando a gente
gente fala que ficou preso no local, né? Que é local. E das cobras. Etc e tal. E o pessoal ficou de queixa, como você aprendeu isso? Eu não sou historiador, mas eu faço a garimpagem e a descoberta disso. E quando a gente vai para a marcha, não tem marcha. O busto dele estava aqui na Praça 15, jogaram pro canto ali, e a galera não limpa. Então, O VLT agora passa na frente e ninguém vê mais o busto dele. E aquele busto tem uma história que é pesadíssima. Quando ele foi inaugurado em 2010, para poder celebrar os 100 anos da revolta, da chibata, aquele busto ele ficaria virado para o outro lado, mas a Marinha não permitiu, a Marinha pressionou o governo federal para que ele ficasse virado de frente para os prédios da Marinha. Porém, não existe uma alienação total, porque quando eu era mais novo, e não tinha, né, de querer fazer próprio militarismo, minha mãe fala o seguinte: você pode até entrar na Marinha, mas você nunca vai ser um alto cargo. Só que ela não explicava por quê. Aí eu descobri por quê, né? Porque ele era negro, então os caras tinham esse ranço, tinha que se botar um negro aqui. Ele chega lá em cima, ele pode chegar e virar os caras de volta para Brasília, sei lá, um exemplo, né? Maravilhoso seu depoimento, porque um rapaz me abordou aqui na apresentação do Passo, um marinheiro preto, que veio me abraçar, agradecer pelo espetáculo, e falou exatamente sobre isso. E eu queria muito encontrar esse menino novamente para levar ele lá na sede, a gente trocar uma ideia, tomar uma cerveja, porque ele falou exatamente isso. Bicho, pouca coisa mudou. Eu vivo passando sufoco lá dentro, vivo tentando, e infelizmente não consigo. Pode falar, você ia falar? Puxando o gancho do que ele falou sobre conhecimento. Eu moro numa comunidade no Rio de Janeiro. É uma história da minha raça, do meu povo, da minha cultura, e que eu não tenho conhecimento. Tive conhecimento há pouco tempo da história do João Cândido. Aí vocês fazem um trabalho deles maravilhoso, lá em São João de Meriti, fica lá. Ou quando vem para o grande público, é um seleto público, porque até em relação à militância, é um grupinho fechado, que não abre. As nossas crianças não vão conhecer essa história. As crianças de uma comunidade que não tem acesso a esse tipo de cultura, até porque não é levado a ter esse acesso, tanto pelos pais e tanto pela sociedade, porque teatro é uma cultura cara, uma cultura de elite. Hoje tem até um pouco mais de facilidade de se ter no universo do teatro, por diversos movimentos que possibilitam. Mas isso é uma história nossa, uma história do nosso país, uma história do nosso povo. E essas crianças de comunidade, elas não vão conhecer. Então, para dar uma continuidade a esse trabalho, eu tenho uma visão de que não seria válido também para esse núcleo lá, que só tem acesso à polícia entrando, a tiroteio, fazer um projeto sem demagogia para eles terem esse conhecimento, porque assim, é muito difícil essas crianças das comunidades, tanto da Maré, quanto do Cantagalo, que é a comunidade que eu moro, quanto da Rocinha, conhecer, crescer e viver. Eu tenho 40 anos e vim conhecer a história do João Cândido há 2 anos, sendo negra, morando em comunidade, sendo formada em pedagogia. Então, é uma balela de sociedade, de você falar, de você militar por aquilo, só que um determinado grupo fechado, sei que todo mundo tem a propriedade de falar dos seus, da sua gente, do seu povo, não só do João Cândido, que é o que vocês estão tratando, mas sobre diversos outros negros que lutaram para a melhoria da nossa sociedade, como uma peça que eu vi pública com o André Garcês, maravilhosa, que teve aqui no frente na Cinelândia, que também que possibilitou de muita gente que estava, até os próprios moradores de ruas que estavam ali, pararam para prestar atenção, mesmo que eles não absorvam, mas prestaram atenção, mas entraram, alguma coisa ficou. E vamos militar, mas vamos militar também para essas minorias, não só para aquele grupo. Vai ficar mais São João de Meriti e o resto vai continuar sempre em conhecimento desse homem, dessa pessoa. E é uma coisa que a mim me incomoda muito enquanto negra,
enquanto cidadã, de ficar uma coisa fechada e não, sabe, levar para aquelas maiorias que são as minorias que precisam batalhar para esse conhecimento. Como é que é o seu nome? Viviane. Viviane, você falou que é da qual Rocinha? Não, Cantagalo. Cantagalo. Assim, Cantagalo, assim como Rocinha, existem várias ONGs, instituições, etc. A gente está falando da Baixada Fluminense, que nem isso tem, entende? Quando você fala fica lá não tem nada. Lá tem os caras, né? Então, assim, eu escuto muito sobre essa questão, né? Eu por exemplo, com o meu grupo, a gente escolhe fazer centro, porque daqui tem o dinheiro para ter desdobramento para chegar na Baixada Fluminense, para chegar na Maré. E muitas vezes ninguém vai ficar sabendo, porque não tem como publicitar. Ninguém vai ficar sabendo desses feitos. A gente está, por exemplo, o Boró recebeu o convite para o Degase, a gente faz Degase, a gente faz favela, a gente faz todos os lugares, escolas, só que a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta de tudo. Foi quando eu falei no início, a gente tem que cobrar de quem recebe grandes patrocínios, e são dinheiros, e são verbas incentivadas, ou seja, são verbas públicas, que estão cobrando 200, 300 reais o ingresso, e quem é da periferia, do morro, da favela, não tem acesso. Agora, a gente que faz com a verba do bolso, da resistência, ou com pouquíssima grana, a gente não vai ter braço para atingir todo mundo. Infelizmente, eu vou falar, a gente ainda não é indústria. A gente vai ser, mas a gente é muito pouco para poder ter esse desdobramento que você vai ficar sabendo o que está fazendo. Imagina, se a gente é 56% da população brasileira, a maioria das produções teatrais deveria ser de grupos negros. E eu vou te contar, cara, deve ter, se tem 10, é muito. A gente não vai dar conta do Rio de Janeiro. A nossa cobrança não é com a militância que faz. A nossa cobrança é quem está recebendo as grandes verbas, ao invés dessa verba ser democratizada. Porque tem gente ganhando aí, agora o teto é 1 milhão, mas as pessoas ganhavam 30 milhões para produzir. Eu tenho 28 anos de teatro. O meu CNPJ, se fez captação pela Lei Rouanet 2 vezes, foi muito. A gente tem que cobrar quem está recebendo muita grana. Eu não faço de serviço de lei de incentivo, eu não faço de serviço de lei Rouanet, mas a gente precisa discutir sobre. Essa a gente tem que cobrar. São esses caras da Baixada Fluminense que tem que receber muita grana. É a gente do teatro negro aqui que tem que receber muita grana, porque a gente vai fazer. Entende? Queria falar uma coisa sobre isso. Seu nome mesmo? Viviane. Viviane, licença aí, crianças mais velhas, mais novas. Pega o microfone porque tá Tá filmando. gravando? Tá gravando. Então, Viviane, tem uma coisa que é pior, entendeu? Que a gente tem um olhar muito grande e às vezes a base da Nutella com a estrutura. Isso é muito sério. Eis aqui uma pessoa cria de São João de Meriti, né? E durante muito tempo que eu comecei a fazer dança aqui no centro, eu comecei na Baixada, comecei na Venda Velha, um projeto na escola chamada Salazar, né? Que agora até a Regina, que é o nome da diretora, faleceu e deram essa homenagem para ela, né? Que ela tem uma coisa que é muito interessante, porque, gente, quando São João de Meriti, a gente tem muito amor. Hoje em dia não mora em São João, entendeu? Em Éden, né? E no Novo Rio. Não existia nem o Shopping Grande Rio. Era Sendas. Aliás, quando começou a obra, a gente tinha até medo, falavam que eu fazia um cemitério, eu morria de medo. Entendeu? Isso era uma pessoa de Omulu e essa parte, mas morria de medo, não sabia desses orixás. Bem, e aí tem uma estrutura que é pior, que Milton Santos falava muito, né? Eu fala porque se eu continuo propagando a fala dele, ele está vivo, né? E, que é coisa territorial, né? Essa geografia humana, né? O primeiro território é seu corpo.
E o pertencimento desse corpo, quanto Baixada, era sempre de baixa estima pela sociedade. A sociedade não enxergava o povo da Baixada. A gente era São João do Tio, onde que é? Fica longe. Vai ser amigo, tá no mapa, vai estudar. Sabe? Dou logo uma voadora, né? De discernimento. Entendeu? Então, com essa relação, a gente começa a se descobrir quanto humano e quanto ser dessa sociedade. E aí, a gente começa a valorizar a si próprio e começar a valorizar os seus e o seu território, que é muito importante. Como eu venho, e é importante a gente ocupar tudo, por isso que a gente ocupa. A gente ocupa tudo, mas só que a mídia grande não nos quer. E nós temos a nossa mídia. E quem nos procurar vai ver que tem um monte de coisa. Cada página aqui tem o seu acervo e tem a comunicação, que é isso, ó, corpo a corpo. A gente vai, a gente debate, a gente levanta tudo que a gente tem necessidade, sabe? A gente tem necessidade dessa fala e desse pertencimento. Então, o primeiro pertencimento, eu montei em João Cândido, do CEP. Montei em João Cândido lá. E a gente foi para o SESC e lotou também. Só que é isso, a gente tem que escrever sobre isso, a gente tem que reescrever a história. É o que está se passando aqui. Porque quando falava alguma coisa de líderes negros, o João Cândido era o revoltado, era o rebelde. Ele não era o almirante que lutou pelos direitos. Então a gente está reescrevendo. Não, esse cara, o João Bosco teve dificuldade de botar ele como almirante na música. Todas as referências à Marinha foram censuradas nessa música. Exatamente. Então, onde a tripulação vira povo no porão, onde o almirante vira navegante, onde o marinheiro vira feiticeiro, porque a censura tirou todas as referências à Marinha. O cara foi tratado a cal. Cal, velho. Tá ligado? E isso eu trabalhei dentro do CIEP, porque somos nós que vamos contar essa história. A Lei 10.639/2003, né? Ela é o ano todo lá na escola. Ela não é só em novembro. Mas tem pessoas para falar sobre isso. Agora que a gente está conseguindo formar pessoas para falar sobre isso. Porque, na real, nós agora que estamos ocupando essa academia que não nos pertencia. Aí eu entro na fala do Rodrigo. O grande lance é a gente chegar junto. A gente somar, porque se a gente ficar nesse combate, a cobrança é assim, vem pra junto. Tá ligado? Chega somando para levar também fortalecimento para lá. Você assistir a peça aqui já é fortalecimento. Indicar, sabe? Nos convidar. A gente vai em tudo quanto é lugar, a gente vai na esquina, a gente vai pro bar também, a gente também gosta de beber, a gente gosta de festa também, sabe? Nosso corpo é um grande xirê, como mostrou aqui. Sabe, como foi João Cândido, o cara pescava, o cara, tudo. Essa coisa do Museu da República é muito sério, sabe? Isso tudo é muito sério, a gente estudar os nossos, porque a história não está lá, gente. Somos nós que pertencemos a ela, que vamos estudar e vamos fortalecer, como tá, a gente indica aqui outra peça que está contando as nossas narrativas. Isso não é da agora, não. Né? Solano Trindade já fazia isso, Abdias Nascimento já fazia isso. O caso é que a gente fica pensando só nessa narrativa e se acomoda nessa narrativa, começa a dar passos para trás, que você vai ver o quanto que você volta forte com uma galera que já criou a roda. A gente só tem que aprender a continuar a roda. Quando eu montei João Cândido, com certeza alguém já montou antes de mim. Entendeu? Então, está uma luta em São João, o povo de terreiro está lutando para o reconhecimento do João Cândido. Você sabia disso? Hoje teve um abraço coletivo na estátua dele lá da Praça da Bandeira, em São João, porque hoje, por causa do centenário de morte, e foi aprovado lá que todas as ruas onde ele morou vai ter uma placa indicativa, que é uma forma de registrar, né, a presença dele na cidade e homenagear. Não é o governo que está dando favor, não, é a gente que está lutando por isso. Social. Na Serrinha, todas as ruas têm o nome de jongueiro. Eu comecei a dar aula lá no pé do morro. Era lá em cima. A gente teve que sair depois para dar bandidagem. Não foi dado, não. Foi muita luta
para ter aquela casa. Então, quem não foi, vai. É um grande espaço. Então, tudo assim, o Centro Cultural lá, do João Cândido também. Lá tem o CIEP, João Cândido, tem um Centro de Direitos Humanos, tem um Centro Cultural. Então, assim, tem história, porque mas é tudo luta do povo. E essa coisa do povo de terreiro está chegando junto como um espaço civilizatório. Porque a força do terreiro, a gente tem que botar o orixá para dar rumo 24 horas, porque o babado está pesado. O orixá tem que estar junto com a gente 24 horas, não tem que ir só lá no terreiro, achou, dançou e foi embora. Não, eu estou aqui, ó, em Ançã, Omolu, tá junto. Tá junto, tá na guerra, porque meu corpo é esse pertencimento. A gente só tem 2 minutos. Os funcionários também. Sim. Tá, mas pode falar, 2 minutos. Eu ia pedir licença para fazer um gancho com a peça anterior, ao Boró, porque num dos que apresentaram, fala das Priscila, fala da questão do manicômio, e aí me remeteu a própria, esse gancho que faz com o Magno. Mas como eu só tenho 2 minutos, eu não vou me Não, pode falar por 2 minutos. 2 minutos dá para fazer muita eu coisa. Eu suspeito que domingo passado, eu tive na peça do João da Gomeia, do Átila, né? Conheci o Carlos Nobre, né? O jornalista Carlos Nobre, que faleceu recentemente, e acho que através do livro dele também incentiva outros ganchos. E eu queria falar que a academia também não é ainda nosso espaço. Que muita coisa que eu aprendi, por exemplo, eu sou da área elétrica. Eu estou dando palestra em escolas, CIEPs, por exemplo, agora em novembro, né, todo mundo quer alguém para falar de cultura negra. Um deles foi o CIEP Rainha Nizinga de Angola, que é ali entre o Chapadão e a Pedreira, e eu tive que levar o pessoal do Consulado de Angola para lá, porque não é esse gancho. Aí me remeteu aqui a 2000, que tinha um pré-vestibular na Praça da Matriz, em São João, é o PFNC, né? Também era um outro projeto na igreja, pois é. Então, assim, nós ajudamos isso tudo, mas a dificuldade, como o Rodrigo fala, como que nós vamos poder cobrar um determinado órgão se nós não sabemos que órgão cobrar? Eu, por exemplo, fui convidado hoje para participar de uma fala, que inclusive o Del Garcês, que é do Luiz Gama, do Ricardo Torres aqui atrás, do Centro Cultural da Justiça. E o que acontece? Ao mesmo tempo aqui, de graça, né? E é uma coisa, eu acabei me engaixando no fã-clube do Del Garcês, então eu falo com eles, poxa, vamos fazer a correria lá nas zonas culturais da Baixada, da Zona Oeste, Campo Grande, Madureira. Eu sou de Madureira, então imagina como é que foi essa semana agora no dia do samba, e o prefeito que deu a rasteira, né? Então, assim, tem essas dificuldades, e acho que levando para lá, quando teve o Luiz Gama lá no Sesc Madureira, ano passado, em novembro, lotou, ainda ficou metade de bilhetes para fora, ou seja, dá utilizar de uma outra maneira. Só que nós não sabemos a quem cobrar, não só a gente na militância, como os mais novos, porque, né, pelo cabelo branco que eu tenho aqui, dá para ver que eu tenho mais de 30. Mas assim, a gente não tem mais pique para fazer essa cobrança. Então, jogar para o mais novo para cobrar o determinado órgão. Porque assim, tem vários nomes culturais, Madureira tem vários espaços largados lá. Na Parque Madureira vai do Madureira até o Honório, por mais que tenha uma ideia. Quantos espaços não tem ali? Na Baixada, Queimados mesmo, tem a Praça dos Eucaliptos ali que ninguém usa, Nova Iguaçu. Então, assim, tem vários espaços, só que a gente não sabe quem cobrar para fazer esse link do órgão executor com vocês, porque não é de graça, né? É isso. Porque, assim, produzir. É porque está na hora já, hora de funcionários, senão a gente vira opressor, né? Produzir não é fácil. Produzir não é fácil, levar não é fácil. Porque parece que nós somos grandes missionários e que a gente não tem boleto para pagar. A gente tem boleto para pagar e consciência. Eu adoraria poder estar 24 horas na Baixada Fluminense, na Zona Norte, da onde eu sou, rodando todos os espetáculos. Mas a gente precisa também pensar nesse artista que precisa receber, e por ser preto, por ser da Baixada Fluminense, vai receber 2 vezes menos. É algo muito complexo, e mesmo assim, esses artistas que recebem 2 vezes menos estão nos setores que mais precisam. Ainda não é o suficiente, mas não é por falta de querer, é por falta de braço. Para finalizar, então, só amanhã e domingo, às 19h30,
vamos fazer as duas últimas apresentações de Turma 1850 em 2019, em 2020 a gente volta. Vai ser lá no Galpão Gomeia Criativo, em Duque de Caxias. É esse o nome? Sim. Que inclusive é um espaço alternativo que contribui muito com essa questão de centralizar, né, essa coisa de a gente poder fazer em outras regiões, outros lugares. O Gomeia, sem dúvida, é um espaço para isso. Quanto? R$15 na lista amiga, que é só colocar lá no Facebook da Companhia CERN, e aí coloca o nome lá, que é R$15 na lista amiga. É isso. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo projeto. Ainda bem isso. Se quando a irmã bater e falar que não tem, o Teatro Negro, o Teatro da Baixada Fluminense fala assim: vem junto. É isso. É isso. É isso.